Olá! Então, conseguiu fazer o primeiro exercício? Lembre-se que é muito importante que você faça os exercícios e os traga para quando você for assistir os próximos módulos, ok? A gente sempre vai fazer alguns comentários e alguns links com os exercícios que a gente viu na aula anterior, tá certo? Hoje, então, a gente vai começar fazendo uma revisão daquele modelo dos 4 pilares de inteligência emocional que foram propostos pelo Salovey e pelo Maier. Nesse modelo, a gente viu então a percepção emocional, a compreensão, o manejo e a facilitação. E hoje a gente vai ver de uma maneira mais aprofundada cada um deles, no intuito mesmo de que fique muito fortalecida a compreensão de cada um desses quesitos aqui do modelo. A primeira delas é a percepção emocional. Quando eu falo em percepção, eu falo em perceber, em identificar e em expressar a minha emoção naquele sentido. Eu identifico as emoções, ou seja, como o meu corpo reage àquele estímulo, quais os sentimentos. Lembra daquele modelo, daquele exemplo que a gente deu no último encontro? Como que eu me sinto diante daquela emoção? Naquele exemplo que a gente deu do saco de lixo que estava voando, como que eu me sinto naquilo? Eu me sinto com uma necessidade de urgência, eu me sinto com uma necessidade de sair, de encontrar outras saídas. Quais os sentimentos que aquilo gera em mim? Então é importante que a gente sempre perceba emoção e o sentimento, tá certo? Eu fico mais tranquilo, eu fico mais acelerada, como que eu fico em relação àquela emoção que está vindo para mim do meio? Eu tenho também a questão de identificar as emoções, identificar aqueles sentimentos gerados nos outros. Lembre-se, toda vez que você convive com pessoas, mesmo que seja você e mais uma pessoa naquela situação, você vai ter as emoções que o meio está gerando em você. Mas você também tem que pensar as emoções que o meio está gerando no seu interlocutor, nas demais pessoas que estão ali junto com você. E quais os sentimentos? E aí eu preciso saber também como que eu vou me expressar de acordo com aquelas emoções. A gente desempenha papéis sociais. Em casa, muitas vezes, eu posso me expressar de uma maneira que no ambiente de trabalho ficaria completamente equivocado. Então, eu preciso tomar esses cuidados, eu preciso ter esses filtros. E é sobre isso também que a gente precisa pensar quando a gente fala em inteligência emocional. Muitas vezes eu consigo selecionar os filtros. Muitas vezes a emoção ela vem de uma maneira tão forte, ela gera um sentimento de reação tão imediato que eu não consigo colocar esses filtros e depois eu acabo me arrependendo e às vezes eu me prejudico muito com aquilo. Então a inteligência emocional ela vem também para me ajudar a saber como me portar nos locais e nas situações. E aí a gente vai ver o último quesito, que é o quê? Discriminar o que são sentimentos reais, sentimentos sinceros, do que são sentimentos irreais e sentimentos fictícios. Talvez agora isso não vai ficar tão claro e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, mas é importante que a gente pense no seguinte, da mesma maneira que naquele exemplo do módulo passado eu pensei ter visto algo que na verdade eu não vi, eu pensei ter visto algo que me oferecia um perigo quando na verdade era um saco de lixo que estava voando, muitas vezes eu posso ter emoções equivocadas. Eu acabo interpretando de maneira equivocada alguma informação e eu posso reagir em cima daquele equívoco. Então, é muito complicado quando isso acontece e eu tenho certeza que se você lembrar, você vai conseguir encontrar nas suas memórias, nas suas vivências, algum momento em que você interpretou errado ou a maneira como alguém agiu com você, ou a maneira como alguém falou com você, e você acabou reagindo de uma maneira desproporcional ao que realmente era. E isso é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente lidar com esse tipo de situação. Mas basicamente, quando a gente fala de percepção emocional, é exatamente sobre isso que eu venho me referindo. Quando se fala de compreensão emocional, a compreensão e o raciocínio que eu tenho em cima das minhas emoções. Eu percebo as causas, eu percebo as consequências das minhas emoções. Eu consigo entender sentimentos mais complexos, combinações emocionais, humores contraditórios.
Muitas vezes você pode estar muito feliz por ter conseguido uma promoção no seu ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo você tem um receio muito grande de como você vai lidar com a responsabilidade, com tudo aquilo que esse novo cargo da sua promoção trouxe para você. Esses são sentimentos contraditórios. Eu fico feliz por um lado, mas por outro lado eu fico com uma preocupação imensa de como que eu devo proceder. E entender as transições entre emoções. Então, eu preciso ter essa compreensão que sempre, a todo tempo, o meio está me trazendo um monte de estímulos e eu preciso ter essa noção. Eu preciso compreender que a todo momento eu vou ser estimulada e que existem transições entre essas emoções. Eu posso, num momento, achar que eu estou em perigo e no seguinte momento eu fico aliviada. Eu tenho sempre essa questão dessa transição acontecendo. O manejo emocional. E quando a gente fala em manejar, a gente fala de lidar, de refletir, de gerenciar as minhas emoções. Eu permaneço aberto a sentimentos agradáveis e desagradáveis? Isso é algo que eu preciso ter compreensão sobre o meu funcionamento, porque eu não posso estar apta somente para as coisas agradáveis que a vida me reserva, porque senão eu vou viver em constante frustração, cada vez que vier algum estímulo desagradável para mim. Monitorar e refletir sobre as emoções. Eu preciso entender, e o autoconhecimento me traz isso, que tipo de emoção que eu posso sentir quando eu recebo algum estímulo externo, quando alguém mente para mim. De repente eu posso ter uma convivência com a questão da mentira que para mim é muito mais forte do que para outras pessoas. E aí eu preciso ter essa monitoração e refletir como que eu vou atuar em cima daquela emoção que aquela situação de mentira pode gerar em mim. Conectar, prolongar ou dissociar-se de um estado emocional. Eu preciso saber como que eu uso filtros. Eu posso me conectar, eu posso prolongar aquele café com um amigo, eu posso guardar memórias afetivas positivas daquilo, mas ao mesmo tempo eu preciso aprender a me dissociar daquilo que não é agradável. Eu não posso permitir que o meu humor fique à mercê da influência das pessoas em cima de mim. Eu preciso saber o que me faz bem, o que me faz mal e como que eu consigo filtrar. Como que eu consigo entender qual o manejo que eu tenho que ter em cima disso? E gerenciar as emoções dos outros. Peraí, mas como é que eu vou gerenciar uma emoção que o outro está sentindo? Eu posso simplesmente não permitir que ela se prolongue. Eu posso, se eu tiver uma fogueira na minha frente, eu tenho a opção de jogar água e aquela fogueira ela vai se extinguir, ou eu posso alimentá-la com mais gravetos, com mais folhas secas. Quando eu lido com o outro é a mesma coisa. Se o outro está no estado de humor, no estado de ânimo agressivo, eu posso, com as minhas atitudes, tanto jogar água, quanto alimentar mais ainda que aquela agressividade permaneça. E é assim que eu consigo, nesse manejo emocional, gerenciar as minhas emoções, mas ter capacidade de gerenciar as emoções dos outros também. E por fim, a facilitação emocional, que é perceber, identificar e expressar as minhas emoções e os meus sentimentos. Redirecionar e priorizar o pensamento com base em sentimentos associados. Toda vez que eu tiver um sentimento, principalmente nos adultos, é muito raro a gente ter um sentimento novo. Esse sentimento ele vai estar associado a outros sentimentos e a outras emoções que a gente já sentiu. E é essa associação que eu preciso aprender a redirecionar e a priorizar, baseado também nessas experiências passadas. Gerar emoções para facilitar o julgamento e a memória. Aproveitar as mudanças de humor para apreciar vários pontos de vista. E usar estados emocionais para facilitar a resolução de problemas e a criatividade. Olha que interessante. Eu preciso, quanto mais eu me conheço, eu consigo ajudar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, a ter mais criatividade. Eu consigo atuar em estratégias para a resolução de conflitos. Como isso? Quanto mais eu consigo ter esse controle sobre mim mesma, eu não fico à mercê de uma série de emoções e sentimentos e reações que possam vir a me prejudicar. Eu consigo usar
ferramentas que a gente vai aprender, inclusive aqui no curso, mas que tem uma série de outras ferramentas também à disposição, que me permitam parar naquele momento, respirar, me centrar e refletir em cima. E parar de ser tão reativa às coisas que surgem, aos eventos que surgem na minha vida. Isso ajuda muito a nós conseguirmos ter essa facilitação, perceber, identificar e expressar sentimentos e emoções. E agora eu vou pedir para que você pegue aquele exercício número 1 que você fez ao final do primeiro módulo. Se você não fez, eu convido a fazer nesse momento. Aí você aproveita, revê o primeiro módulo, faz o exercício e volta agora para esse. Então tá lá, lembra do exercício 1 proposto no último módulo? Eu vou pedir para você estar com ele em mãos e baseado no que foi estudado agora nesse segundo módulo, em que a gente aprofundou um pouquinho mais o modelo do Salovey e do Maier, rever o que você escreveu e verificar se tem como completar, inserir mais dados, exercitar a compreensão do novo conteúdo que você aprendeu, que você acabou de ver agora. Se tiver alguma dúvida, retorna, dá uma olhada de novo nas explicações para você conseguir ser um pouquinho mais completa nessa reflexão sobre você mesmo, ok? E agora, eu preciso que você pense em uma outra pessoa que também tenha sido afetada por aquele problema. Lembra que eu comentei logo no comecinho do módulo que quando a gente interage, sempre a gente vai ter um interlocutor ou mais pessoas vivenciando uma mesma situação. Pensa naquela mesma situação que você pensou no exercício anterior. E aí, escolha, pode ser um colega de equipe, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente. E é importante que você repita os mesmos passos de reflexão que você usou consigo mesmo para refletir como aquela pessoa se comportou naquela situação. Mas eu vou te pedir para buscar ser criativo. Mesmo que você ainda tenha contato com essa pessoa, nada de ligar, fazer entrevista, porque nesse momento a gente está fazendo um exercício de empatia. Que é o quê? É se colocar no lugar do outro e ter a compreensão pela visão que o outro tem de mundo. Não adianta eu me colocar no lugar do outro e pensar como Soraya. Eu preciso me colocar no lugar do outro e pensar como o outro pensaria, baseado no conhecimento que eu tenho dele. Isso é um exercício de empatia que a gente vai utilizar, tá ok? E aí, eu vou precisar que você busque entender as reações dessa pessoa, observe quais possam ter sido as suas emoções, os seus sentimentos, como que ela poderia atuar utilizando cada uma dessas 4 habilidades básicas: percepção, compreensão, manejo, facilitação. Faça isso e a gente se encontra no próximo módulo.